Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. É um prazer estar mais uma vez aqui, juntamente com os irmãos, para pregar a palavra do Senhor, para fazer orações, para que Deus venha abençoar a tua vida, para que Deus venha falar com você através da palavra de Deus. Ela é maravilhosa, ela fala conosco através de muitas coisas. E hoje eu estou aqui para falar sobre algo muito interessante da parte de Deus, onde a gente, muitas das vezes na nossa vida, temos que ter paciência para passar por momentos e situações desafiadoras na nossa vida. Muitas das vezes passamos por provações onde a nossa fé é provada. Passamos por muitas situações desafiadoras na nossa vida, algo que muitas das vezes quer fazer com que nós venhamos a desistir no meio da caminhada, para não alcançar o propósito de Deus para a nossa vida. Então, aqui eu creio que não estou falando com super-homens, super-mulheres, mas com seres humanos, homens e mulheres com sentimentos, com dificuldades, com desafios na vida para alcançar os seus objetivos. Eu me lembro que uma certa vez eu trabalhei em uma empresa e eu me lembro que eu estava lutando para construir a minha casa. E eu precisava de muita energia, de muita determinação. Eu precisava fazer além daquilo que o trabalho me exigia. Eu me lembro que trabalhava as horas normais e depois eu precisava fazer certas horas extras, porque eu tinha um propósito de construir algo para mim, para minha família, para trazer segurança. Eu sonhava em ter minha casa própria, então eu precisava fazer algo a mais. Só que existiam muitos desafios para que eu chegasse ao meu propósito. O cansaço, a parte emocional, o desafio. Então eu precisava tirar forças da onde eu não imaginaria que eu teria tantas as forças. E até mesmo com as pessoas que vinham me afrontar, vinham tentar me desanimar, mas eu nunca pensei em desistir, porque eu olhava para o meu objetivo, para o propósito de Deus para a minha vida e para a minha família. Hoje aqui eu venho trazer uma palavra para você, para que venha te dar ânimo, para que venha te motivar, para que venha te fortalecer, para que Deus te ajude a alcançar o propósito da sua vida, assim como eu consegui, no final das contas, a minha meta, o meu objetivo, para que eu pudesse ter um conforto melhor. Então Deus me abençoou e me proporcionou atingir os objetivos, mas para isso eu passei por grandes desafios na minha vida. Hoje eu gostaria de estar falando, irmãos, sobre José. José, filho de Jacó, ele lutou, ele batalhou para conseguir chegar no propósito de Deus na vida dele. E é sobre este jovem que eu gostaria de estar falando. Como sabemos, Jacó era pai de muitos filhos e tinha José. José era um garoto sonhador e ele sonhava alcançar objetivos na vida dele, assim como nós também desejamos alcançar um objetivo. Eu não sei o que você está passando, o que você está vivendo, mas crê, irmão, se você perseverar, se você confiar em Deus, Ele pode te ajudar sim a alcançar os teus objetivos e você vai ganhar experiência com tudo isso que você está passando. É uma palavra de Deus para a tua vida. José assim contava os sonhos que ele tinha para seus irmãos, para seus pais, e por incrível que pareça, os seus irmãos ali duvidavam dele, tinham inveja dele e não acreditavam que ele poderia alcançar os sonhos dele. Então ele foi, e uma certa feita o pai dele mandou ele vigiar os irmãos e ver o que os irmãos estavam fazendo. E os irmãos olharam com maus olhos para ele e pegaram ele porque tinham muita raiva, porque achavam que ele era o queridinho do pai dele e lançaram ele numa cova. E ali ele ficou lá dentro, pensando até que poderia ser alguma brincadeira da parte dos irmãos, mas os irmãos não eram brincadeira, eles queriam matar José, a própria família dele. Quantas das vezes nas nossas vidas nós vemos que de quem a gente menos pensa que vai vir a prova, vai vir a perseguição, é de quem está mais próximo de nós. E José ali, naquela cova agora, lançado pelos seus próprios irmãos, é vendido como escravo. José está passando uma caravana ali de homens e os irmãos pegam, não matam, mas vendem ele como escravo para ser levado para o Egito. E eles pegam a capa de José,
Mata um animal, suja de sangue e ainda mentem. Fala para o pai que um animal o matou. E agora ele ali é vendido como escravo. Eu fico pensando, irmãos, o que não deve ter passado pela cabeça de José? Ficando agora longe do seu pai, dos seus irmãos, da tua família, de todo o conforto e sendo vendido como um escravo. Eu creio que ele conhecia a palavra de Deus, conhecia as histórias dos seus antepassados e ele deveria ter muita fé em Deus e acreditar que Deus estava com ele naquele momento de dificuldade. Irmãos, quantas das vezes passamos por momentos no meio da nossa família, no meio daqueles que nós amamos. Quantas das vezes nós passamos, mas saiba de uma coisa, mesmo que muitos da nossa família, muitos daquele que nós amamos, nos despreze ou nos age com má fé conosco, saiba que Deus está com você. Ele está te guardando, Ele está te guiando e Ele nunca te abandonará, porque o Senhor é bom. José é vendido e logo vai trabalhar na casa de um homem chamado Potifar. E tudo que José coloca as mãos vai prosperando, vai indo para frente. Então, aquele homem chamado Potifar coloca ele como encarregado de tudo e para que ele tomasse conta de tudo que era dele, e tudo prosperava. Eu também digo para você, meu querido e amado irmão, não importa a situação que você está vivendo, saiba que Deus pode te abençoar, e eu creio e profetizo em nome de Jesus que Ele está te abençoando neste momento, e aonde você colocar a tua mão, que prospere, que possa ir para a frente, que o Senhor esteja com você. E por incrível que pareça, irmãos, tudo que José fazia prosperava. E ele estava ali trabalhando e ele era um moço, um rapaz vistoso, de boa aparência. E a mulher do seu patrão fica de olho nele e tenta pegar ele à força e se deitar com ele. Mas José, temente a Deus, um jovem de integridade, de caráter, foge daquela mulher, porque ele sabia que aquilo não era correto. E mesmo ele fugindo e não aceitando a proposta daquela mulher, ela forja e fala que ele tentou pegá-la à força, fazendo o quê? Caluniando aquele jovem rapaz que fazia tudo certo e correto. E ele então agora vai parar na prisão. Mesmo ele sendo caluniado por aquela mulher, mesmo ele sendo mal falado, mentiras contadas a seu respeito, ele não deixou de servir a Deus. Eu te digo também, meu querido e amado, não deixe de Deus se você está passando por um momento de dor, um momento de provação. Saiba que isto vai te elevar, saiba que isto vai fazer você ter experiência na vida. E outra, Deus está vendo tudo que você está passando e nada do que você está passando, Deus não deixará impune. Ele lutará por você, Ele te ajudará a vencer esta batalha e você sairá como um vencedor. Creia somente em Deus. José então vai parar na cadeia, aonde ali também, tudo que ele faz prospera, ele é obediente, então o carcereiro coloca ele para cuidar, para ajudar o carcereiro a fazer as coisas ali dentro da cadeia, porque tudo que ele fazia prosperava. E um dia foram presos o padeiro do rei e o copeiro, e eles tiveram sonhos, e ali José revelou os sonhos dos dois homens. Um foi para a morte e o outro voltou a servir vinho para o rei. E quando José conversou com o copeiro, ele disse: quando você estiver lá, lembra-te de mim, não se esqueça de mim. Ele quis dizer para ele arrumar alguma coisa para que ele saísse daquela cadeia. Mas se passar o tempo e o copeiro acabou se esquecendo. Mas Deus nunca se esquece dos seus. Irmão, eu venho falar aqui, eu quero ser boca de Deus para você. Se Deus tem um propósito na tua vida, se Deus tem algo para fazer para você, tenha paciência, meu amado. Tenha paciência, porque Deus está vendo o que você está passando. Todas as provações, todas as injúrias, todas as mentiras, todas as calúnias contra a tua vida e contra você e contra a tua família vai cair por terra, porque é Deus que luta por você. É Deus quem batalha por você. Eu me lembro aqui da passagem da Bíblia lá de Ezequias, aonde ele estava encurralado pelo exército da Síria. Não tinha como ele vencer aquela batalha. Eram muitos homens. Deus mandou um anjo naquela noite que matou todo o exército da Síria e deu vitória ao rei Ezequias. A Bíblia também diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. O diabo, o Satanás, está ao derredor, bramando como leão. Mas o Senhor está ao nosso redor, com o anjo dele nos guardando e nos livrando de todo mal. Então, irmão, não tema.
Confia em Deus. Tenha fé em Deus, que Ele está contigo neste momento. Continuando a história. Então, o copeiro se esqueceu de José. E o rei, Faraó, teve um sonho com 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras. E aquelas vacas magras comia todas aquelas vacas gordas. Depois ele sonhou com 7 espigas com muita fartura e gordas. E 7 espigas muito queimadas do sol e secas. E aonde aquelas 7 espigas engolia e comia aquelas espigas gordas. E ele ficou com aquilo na cabeça. E ninguém conseguia decifrar aqueles sonhos. Eu vejo aí Deus trabalhando a favor dos seus servos. Deus, Ele tem suas formas e maneiras de trabalhar que nós não entendemos hoje, mas vamos entender depois. Então, o copeiro se lembrou de José. Eu creio que Deus fez com que ele se lembrasse de José. E ele fala para o rei: ó rei, tem um homem lá na prisão, que quando eu estava lá, ele revelou que eu voltaria, através de um sonho, a servir o rei, a taça de vinho para o rei. Então eles mandam a chamar José, e o rei conta o sonho para ele, das 7 vacas magras e das gordas, e das 7 espigas magras e das 7 espigas gordas. Então José revela aquele sonho e diz que não é ele que revela, mas Deus, o Deus que ele serve, o Deus Todo-Poderoso. Ele fez isso dando a honra e a glória a Deus e mostrando que ele era um servo de Deus. Então ele fala que haveria 7 anos de grande fartura na terra do Egito. E depois disto viria 7 anos de seca, aonde o rei deveria arrumar homens para que nos 7 anos de fartura guardassem todos os tipos de sementes, para que no tempo da fome o Egito saísse bem. Então ali Faraó olha para ele e diz: quem mais eu poderia a não ser escolher a você, jovem José, que tem o Espírito de Deus na sua vida? E ali José foi exaltado. Deus elevou José agora a governador do Egito, um homem segundo depois de Faraó. Então ele passou por um processo muito dolorido, aonde ele teve muitas percas. Foi vendido como escravo pelos irmãos, foi para a casa de Potifar, aonde ele foi caluniado, foi rejeitado ali e mentiram ao seu respeito, aonde ele foi parar na cadeia, preso por falsas conversas, por falsos testemunhos, mas Deus estava com ele em todo o tempo. Eu digo para você, meu querido e amado, não importa o que você está passando, não importa o que você está vivendo, Deus está com você e no momento certo Ele vai exaltar a tua vida, Ele vai te colocar em lugar de destaque, como diz no Salmo 23, Ele colocará uma mesa preparada para você na presença dos teus inimigos, e muitos vão ter que te olhar de forma diferente, porque Deus estará te exaltando. Glória a Deus por isso, e louvado seja o nome do Senhor. E logo depois que passou 7 anos de grande fartura, ele guardou todo o mantimento necessário, e os seus irmãos vieram para a terra do Egito em busca de alimento. E foi aonde José os perdoou e os levou para o Egito, e ali puderam viver em paz. Amado e querido irmãos, eu também te digo, Jesus Cristo, nós estávamos perdidos no pecado, nós estávamos estávamos escravos do pecado, mas Jesus Cristo deu sua vida por nós na cruz do Calvário, morrendo e nos dando o direito de salvação. Hoje, nós temos o direito de ser salvos pelo nome de Jesus. Ele nos livrou da escravidão do pecado, nos dando liberdade e nos salvando. Ele é hoje o nosso governador. E Ele está conosco em cada momento. Eu quero orar por você, eu quero orar pela tua vida. Mas antes eu quero dizer que nós devemos ter paciência. Pelo que José viveu, situações tão desafiadoras que se estivéssemos no lugar dele, dificilmente manteríamos-nos pacientes. Mas ele, em outro lado, mesmo odiado pelos irmãos, vendido como escravo e ainda preso injustamente, manteve-se paciente e confiante na vontade de Deus. Tenha paciência, é algo que não é fácil, mas também não é complicado, e Deus te honrará. Oremos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai que estás nos céus, santificado é o teu nome, Senhor, mediante esta palavra, Deus, que o Senhor venha abençoar os teus filhos, aqueles que estão passando por um momento desafiador, pelo momento difícil na sua vida, Senhor. Não sei o que estão passando, o que estão vivendo, mas nós temos um Deus tão poderoso, grandioso, um Deus que
vê tudo, sabe de tudo, Pai. E pedimos, Senhor, que o Senhor esteja no controle da nossa vida. Não viemos pedir bens, não viemos pedir ouro nem prata, Senhor, mas que o Senhor venha nos dar aquilo que precisamos, venha nos dar, Pai, paz, alívio, venha nos abençoar na nossa caminhada, porque sabemos que o nosso lugar é aí contigo um dia na glória, Pai, para vivermos eternamente. Senhor, abençoa os teus filhos, abençoe aqueles que estão passando por um momento, Pai, de provação para chegar no propósito. Ajude-os, esteja com eles, Senhor, que eu creio que o Senhor é poderoso e santo e pode fazer muito mais do que imaginamos ou pensamos. Pai, em nome de Jesus, nós cremos na Tua palavra, cremos no Teu ensinamento e cremos que o Senhor está conosco em todo momento que nós passamos. Sei que passamos por momentos onde a nossa fé é provada, aonde pensamos que não vamos conseguir, mas vem nos fortalecer, vem nos ajudar. Como o Senhor disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois o Senhor venceu. Assim também, Senhor, venha nos ajudar, venha nos fortalecer para que alcançamos os nossos objetivos nessa vida, Senhor. Que a cada um que está aqui comigo orando, que cada um que está aqui comigo ouvindo, Senhor, ajude esta pessoa, assim como o Senhor ajudou José e ele teve fé. E mesmo passando por todas aquelas provações, ele foi perseverante, ele teve caráter, ele suportou, Pai. Ajude-nos a suportar e a chegar ao momento desejado pelo Senhor na nossa vida. Ajude-nos a alcançar o propósito, Senhor. É em nome de Jesus que te pedimos, agora e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.